Colegas médicos, para quem não me conhece, meu nome é Marley Amaral, eu sou médico intensivista de formação e desde o dia 1º de maio sou coordenador das unidades de pronto atendimento de São Francisco, tanto de Araraquara, quanto de Américo Brasiliense, quanto de São Carlos, e a unidade de pronto atendimento que fica dentro da fábrica da Lupo. E ficou sobre minha responsabilidade passar para vocês os protocolos de atendimento que já estão em práticas em Ribeirão Preto, que foram elaborados pelo Serviço de Qualidade de Educação Continuada do Hospital São Francisco e que agora precisam ser colocados em práticas nessas 4 unidades. O primeiro deles é o protocolo de sepse, depois eu vou passar o protocolo de PCR, depois eu vou passar o protocolo de dor torácica, protocolo de acidente vascular encefálico e o protocolo de medicamentos e solicitação de exames de acordo com a classificação de risco. A ideia de eu fazer esses vídeos é justamente porque eu não consigo reunir todo mundo. Cada um tem os seus compromissos, muitos deles vêm da plantão de fim de semana, vêm de outras cidades, Ribeirão Preto, e aí tem que ir embora logo em seguida, então eu não conseguiria reunir todo mundo. Então tive a ideia de fazer esses vídeos justamente para depois passar para vocês por WhatsApp e também por e-mail com confirmação de recebimento, e aí a partir disso a gente conseguiria colocá-los em prática nas 4 unidades. Óbvio que eu não vou ter o feedback de vocês com as dúvidas, com as perguntas, mas solicito que vocês entrem em contato comigo da melhor maneira que vocês acharem para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. Num primeiro momento, antes de começar o protocolo de sepse, é importante a gente falar só sobre 4 conceitos básicos antes de eu falar o fluxograma e o protocolo, que é bem simples. O primeiro deles é o conceito de SIRS. SIRS é uma sigla em inglês que quer dizer Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, que ela engloba 4 parâmetros. Se a pessoa tiver 2 desses 4 parâmetros, já é o suficiente para ela ser classificada como estando em SIRS. O primeiro parâmetro deles é a frequência cardíaca, maior que 90 ou menor que 50. O segundo parâmetro é a frequência respiratória, maior que 20 ou menor que 16. O terceiro parâmetro é a temperatura, maior ou igual a 38,3 ou menor que 36. E o quarto parâmetro seria o exame laboratorial, no caso o hemograma, especificamente os leucócitos, se eles estiverem acima de 12.000 ou abaixo de 4.000, ou se tiver um desvio à esquerda de maior de 10% de bastões. Se eu tiver 2 desses 4 parâmetros, o paciente já é classificado como SIRS. Quando que o conceito muda para sepse? Quando essa SIRS é provocada por um processo infeccioso. Qual processo infeccioso? Qualquer um deles, desde uma simples gripe até um abscesso dentário, uma sinusite, uma pneumonia, uma celulite, qualquer um. Qualquer processo infeccioso que leve um paciente a apresentar um quadro de SIRS, o conceito muda de SIRS para sepse. E quando que o conceito muda de sepse para sepse grave? Ele muda quando o paciente tem algum órgão vital acometido, hipoperfusão de algum órgão vital, principalmente cérebro, coração e rins. Como que a gente vai observar isso? Em relação à parte cerebral, a hipoperfusão cerebral ela vai levar a um estado de confusão mental, alteração do nível de consciência, desde sonolência, evoluindo para torpor, podendo evoluir até coma. No coração, a gente vai ver hipotensão, taquiarritmia importante e às vezes até dor torácica. Em relação ao aparelho urinário, a gente vai ver que o paciente vai diminuir a diurese. Ou vai ter oligúria, menos que 400 ml em 24 horas, ou até vai ficar anúrico, que seria 0 de diurese em 24 horas. Esse é o conceito de sepse grave. No momento que esse paciente está com a sepse grave, é que eu vou fazer a ressuscitação volêmica, que seria 30 ml por quilo de cristalóide. Qual cristalóide? Ou soro fisiológico, ou Ringer lactato, ou Ringer simples. Só um detalhe, pacientes com insuficiência cardíaca ou insuficiência renal crônica dialítica, que não urinam, tomar cuidado que às vezes 30 ml por quilo pode ser uma quantidade acima do que eles suportariam, tá certo? Lembrando que essa ressuscitação volêmica tem que ser feita em no máximo 3 horas. Fez a ressuscitação volêmica, 30 ml por quilo, o paciente está euvolêmico e mesmo assim está com hipoperfusão de um desses 3 órgãos vitais, coração, cérebro e rins. Aí o conceito muda porque há necessidade de se iniciar a droga vasoativa de escolha no choque séptico, que é a noradrenalina, que todo mundo já conhece. A partir do momento que eu entro com a noradrenalina, o conceito muda de sepse grave para choque séptico. Já sabendo esses 4 conceitos, aí a gente vai falar agora sobre o protocolo, tá certo? Vamos lá.
Como eu falei para vocês, esse protocolo foi elaborado pelo Hospital São Francisco, eu adaptei ele para nossas unidades e agora eu vou passar para vocês botarem para a gente, nós todos botarmos em prática. A partir do momento que o paciente chega na unidade, a enfermagem vai fazer a pré-consulta, vai avaliar os sinais vitais do paciente e a enfermagem vai poder fazer a hipótese de se o paciente está ou se ele não está em CIRS. Se ele não está em CIRS, é outro caráter de classificação. Se ele está em CIRS, ou seja, tem 2 daqueles 4 parâmetros que eu falei para vocês, ele pode estar em sepse. Se ele pode estar em sepse, aí o médico vai ter que ser acionado, vai abrir uma ficha de atendimento. Aqui está colocado como realizar o atendimento médico em até 30 minutos. Na verdade, o ideal é que seja um atendimento médico imediato, mesmo porque esse paciente vai ser classificado com a pulseirinha amarela, tá? Acionou o médico, abriu ficha, atendimento imediato, esse médico vai classificar essa CIRS é por sepse e eu vou ter que saber agora, o médico, obviamente, se ele está num quadro de sepse grave ou não. Não exclui de o paciente passar pela enfermagem, não ser visto que ele está em CIRS e o médico na hora do atendimento classificá-lo como estando em CIRS e sepse e tudo mais, tá certo? Aqui está colocado como funções da enfermagem, mas o médico que aparece aqui embaixo pode também fazer o diagnóstico retroativo. Possível sepse? A infecção presumida ou clinicamente manifesta em alguma topografia? Qual topografia? Isso o médico que vai fazer a hipótese diagnóstica. É pulmão? É urina? É uma sinusite? É uma celulite? Caso sim, o paciente vai estar em diagnóstico de sepse e aí sim a gente avança no protocolo, colhendo as 3 hemoculturas e lembrando que essas hemoculturas têm que ser colhidas de sítios distintos, não adianta você fazer só uma punção, colher lá 15 ml, que geralmente são 5 ml para cada hemocultura, e distribuir nos frasquinhos de hemocultura. Na verdade, isso daí traz uma sensibilidade menor para a hemocultura. Então, o ideal é que sejam feitas 3 punções de sítios diferentes para se poder colher as hemoculturas. Precisa o paciente estar em febre, está tendo febre ou não? Não precisa estar com febre para colher hemocultura, mesmo porque a gente não vai retardar o início do antibiótico só esperando o paciente fazer febre. Então, 3 hemoculturas de sítios diferentes. Após a coleta da hemocultura, a gente inicia antibiótico terapia endovenosa, e eu vou falar um pouquinho melhor ali embaixo. E a gente inicia também a ressuscitação volêmica com aqueles 30 ml por quilo de cristalóide que eu falei para vocês, tá certo? Lembrando que os antibióticos que a gente costuma usar vão depender do sítio que o médico fez a hipótese diagnóstica. Se o sítio for urinário, respiratório ou mesmo meningite, a gente vai poder entrar com o ceftriaxona EV, geralmente 2 gramas EV. Se o foco também for urinário ou cutâneo, a gente vai poder usar cipro EV. E se o foco for intestinal, no caso de diarreia, no caso de disenteria, né, aí a gente vai entrar com metronidazol EV. Mesmo com os 30 ml por quilo que eu falei aqui em cima, o paciente ainda mantém-se hipotenso, aí vai haver a necessidade de entrar com a droga vasoativa que eu falei para vocês, que é a noradrenalina. A dose da noradrenalina, a dose terapêutica dela é de 0,05 a 2,0 microgramas quilo minuto. A gente vai tateando, geralmente eu costumo entrar com 0,1 micrograma quilo minuto, de acordo com o peso do paciente, obviamente, sempre formulando a noradrenalina com 236 ml de soro e 4 ampolas de noradrenalina, coloca-se na bomba de infusão e começa 10, 15, 20 ml hora, de acordo com o que você acha que vai ser o suficiente para elevar a pressão desse paciente. Colhida hemocultura, fez o antibiótico de acordo com o sítio suspeito, mesmo com a reposição volêmica, o paciente está euvolêmico, bonitinho, e mesmo assim tem hipoperfusão de algum órgão vital, como eu falei para vocês. Entra-se com a noradrenalina de acordo com essa dose que eu expliquei, e aí a gente pede regulação desse paciente imediatamente por uma unidade hospitalar, seja Santa Casa, ou seja Hospital São Francisco, ou mesmo Hospital Neto Campelo em Sertãozinho, porque esse paciente vai precisar de um segmento, vai precisar ser internado em UTI, e não tem como esse paciente ser internado em enfermaria ou mesmo ficar na nossa unidade. Então, o mais rápido possível, agilizar a transferência desse paciente. Óbvio que surgiu a necessidade de se colocar noradrenalina,
esse paciente vai ter que ter um acesso central. Independente de ser femoral, que não é central, mas é veia calibrosa, vai ter que ter um acesso, pelo menos uma subclave ou pelo menos uma jugular interna, para se poder correr a noradrenalina. Noradrenalina em acesso periférico, ela pode extravasar e pode dar necrose de tecido subcutâneo. Então, se eu pudesse resumir para vocês esse protocolo, na verdade, né, que a gente já chegou ao fim aqui. Paciente em CIRS, vai ser detectado pela enfermagem e vai comunicar ao médico. Essa CIRS pode ser ocasionada por um processo infeccioso, o conceito muda para sepse. O médico vai definir se esse paciente está em sepse ou se está em sepse grave. Está em sepse grave, vai ressuscitar volemicamente com 30 ml por quilo de cristalóide, tomando cuidado com os pacientes com insuficiência cardíaca ou mesmo aqueles renais crônicos dialíticos que são anúricos. Vai se colher as hemoculturas 3 em sítios diferentes e vai se administrar o antibiótico precocemente, de acordo com o sítio, como eu expliquei aqui para vocês. Fez essa ressuscitação volêmica, o paciente não melhorou, ainda tem hipoperfusão cerebral ou cardíaca ou renal, há necessidade de se entrar com a droga vasoativa de escolha no choque séptico, que é a noradrenalina. Lembrando da dose 0,05 a 2 microgramas quilo minuto, composição de 236 ml de soro em 4 ampolas de noradrenalina na bomba de infusão, e essa medicação não pode ser passada em acesso periférico, vai ter que ser pego um acesso central para passar. Tá certo? Obviamente, enquanto isso, a enfermagem já vai ligando na regulação para que esse paciente possa ser transferido para uma unidade hospitalar, um leito de UTI monitorizado para ser dado todo o segmento. Obviamente que além da hemocultura, são colhidos exames laboratoriais gerais, e os mais importantes são hemograma e lactato. Lactato é marcador de perfusão tecidual. Logo que você colhe a hemocultura, você também colhe principalmente o hemograma e o lactato para saber o quanto ele está alterado. Uma medida de lactato isolada não quer dizer nada para mim, mas o segmento desse lactato durante o tratamento das primeiras 48 horas de tratamento desse paciente é muito importante. Se ele estiver subindo, o paciente está em choque e não está sendo resolvido com antibiótico, não está melhorando com o tratamento. Se esse lactato está caindo, vai mostrar para mim que o tratamento está sendo adequado e esse paciente vai sair do choque em 48 a 72 horas. Tá certo? Só lembrando de novo, qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu vou responder o mais rápido possível. Muito obrigado. Eu acabei revendo o vídeo todo agora só para fazer duas correçõezinhas. Na verdade, uma correção e uma orientação. Eu falei que em relação ao parâmetro respiratório, seria a frequência respiratória acima de 20 ou menor que 16. Cada livro, na verdade, ele usa um parâmetro, mas como o São Francisco fez o protocolo e colocou menor que 10 a frequência respiratória, então vamos adotar frequência respiratória maior que 20 ou menor que 10 como um dos parâmetros para a gente levar em consideração se o paciente está ou se não está em CIRS. E o segundo seria mais uma orientação, que desse fluxograma desse protocolo, o grande pulo do gato vai estar aqui, entre o paciente ser classificado como sepse e aqui como sepse grave. Por quê? Vamos supor que o paciente chega para a gente, ele tem uma gripe, na verdade, está com a frequência cardíaca de 110, está com a frequência respiratória de 22 e está com 38,5 de temperatura. Então esse paciente ele tem 3 critérios dos 4 de CIRS, provocado por um processo infeccioso, no caso a infecção de via aérea superior, a gripe, né? Causado por um vírus. Esse paciente eu vou ter que imediatamente fazer ressuscitação volêmica nele e se não responder, iniciar noradrenalina? Obviamente que não. Muitos pacientes que chegam para a gente no pronto atendimento, eles estão com processo infeccioso, eles têm 2 de 4 critérios de CIRS, mas eles não estão com hipoperfusão de órgãos vitais, cérebro, rins e coração. Então esses pacientes vão ser medicados e liberados com receita para casa. Eles vão ter o diagnóstico de sepse e ponto final. Agora, se o paciente, além de sepse, tem sepse grave, que é o que eu falei para vocês, que é hipoperfusão de órgãos vitais, aí sim eu passo para hemocultura, 3 amostras, ressuscitação volêmica com 30 ml por quilo de cristalóide, e antibiótico terapia precoce, e caso não responda, iniciar noradrenalina, que é a droga vasoativa de escolha, tá? Então, desse fluxograma, desse protocolo, eu acho que isso que eu estou falando, essa orientação, eu acredito que vai até
vamos dizer assim, dirimir várias dúvidas, né? Vai tirar várias dúvidas das pessoas. O paciente pode estar em sepse, pode ser medicado e pode ir embora para casa com receita. Agora, se o paciente está em sepse grave, hipoperfusão de órgãos vitais, cérebro, rins e coração, aí esse paciente entra no diagnóstico de sepse grave, e aí é hemocultura, antibiótico terapia precoce, ressuscitação volêmica e noradrenalina caso necessário, lembrando que aí eu mudo o conceito para choque séptico, e aí no paciente com sepse grave e choque séptico, a indicação de internação é absoluta, tá certo? Só para corrigir então. Um abraço, muito obrigado.